Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 26 de junho de 2025 e o objetivo deste canal é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Atente-se ao projeto Conheça o Seu Bairro, e seu propósito é levar as pessoas interessadas a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas são nos finais de semana, sendo um por mês escolhido. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99724 1111 e fazer sua inscrição. Já fizemos 2 visitas no Palácio dos Bandeirantes, uma visita no Instituto Rebolo, uma na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano e uma na Casa de Vidro, que é o Instituto Bardi. A próxima será na Casa da Fazenda, no dia 20 de julho, que é um domingo, às 11h45. Só tem apenas 15 vagas. Inscreva-se e conheça o seu bairro. E esta daqui, a Casa da Fazenda, é a última que eu vou fazer. Hoje nós estamos no 23º capítulo da história do Morumbi. Vamos falar sobre o bairro Vila Morumbi e seus logradouros. Vila Morumbi é um bairro nobre no distrito do Morumbi, muito bem arborizado e grande valorização imobiliária de alto padrão. Então não tem muitas informações, quem fez, quem começou a Vila Morumbi, porque inclusive ela fica perto da Casa da Fazenda. Então, Vila Morumbi, no distrito do Morumbi, tá? Então começou por aí, também na divisão da fazenda, né? Então vamos lá, logradouros, de acordo com o site dos Correios. E as pesquisas, elas são feitas no Dicionário de Ruas, que é da Prefeitura de São Paulo, e também algumas pesquisas que eu faço na internet, ou Wikipédia, ou alguns outros sites que dão informação, alguns sites. Quando é advogado, por exemplo, que tem site, quando é médico, que tem sites das associações de medicina, tá? Então vamos lá. Praça Poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, Minas Gerais. Foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, mesmo sua obra não restringindo as formas e temáticas de movimentos específicos. Era também farmacêutico, cronista e cultista. Recebeu diversos prêmios de literatura. Os temas de sua obra são vastos e empreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, familiares e políticas, como o socialismo, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época. As características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando-se por vezes o dialeto mineiro. Faleceu em 17 de agosto de 1987, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A praça era um espaço livre e não há mais informações no Dicionário de Ruas. Porém, no livro que eu estou escrevendo, existe a praça, como foi feita a praça, já me mandaram as informações, agradecendo inclusive a Regina Charride, que me mandou essas informações. Rua Américo Alves Pereira Filho, não há informações pessoal. Não é que não há, é que eu não achei, certo? Deve haver alguma e é muito difícil, às vezes você não acha na internet, você acha em algum outro livro, em algum outro site, como eu falei, mas dessa vez esse daí eu não achei. Esse e outros, ok?
Nome anterior era Rua Almirante Barroso, ela começa na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques e termina na Rua Amazonas, também conhecida por Duquesa de Goiás. Foi oficializada em 18 de setembro de 1978. Rua Bandeirante Sampaio Soares, também não há informações pessoais. Ela começa na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques e termina na divisão de loteamento, situando-se entre a Avenida Morumbi e a Rua Laguna. Foi oficializada em 9 de abril de 1964. Rua Calim Eide. Nasceu em 5 de agosto de 1923 na cidade de Novo Horizonte, São Paulo. Transferiu-se para São Paulo, onde cursou o equivalente ao atual nível médio de ensino. Depois, entrou na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, onde cursou 2 anos. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi convocado pelo Exército e interrompeu os estudos. Terminada a guerra, foi residir em Goiás, onde iniciou suas atividades comerciais. Voltou para São Paulo em 1950 para se dedicar à vida empresarial no setor alimentar. Foi diretor da Associação Comercial de São Paulo, reeleito por 3 vezes de 1962 a 1967 e presidente da Bolsa de Cereais de São Paulo de 1968 a 1971. Quando Paulo Maluf foi nomeado prefeito em 1969, Calim Eide ocupou a Secretaria de Abastecimento que até 1971. Em 1979, tornou-se chefe de gabinete civil do então governador Paulo Maluf. Grande amigo de Paulo Maluf, coordenou sua campanha à presidência em 1984, ao governo do estado em 1986 e para a prefeitura de São Paulo em 1988. Em 1989, coordenou novamente a campanha de Maluf e a presidência e em 1992 a prefeitura. Faleceu no dia 16 de outubro de 1999. O nome anterior dessa rua era Rua 4 e Rua 1. Ela começa na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques e termina aproximadamente a 110 metros além do logradouro formado pelas ruas 2 e 3. Foi oficializada em 31 de março de 2000. Rua Camilo Nader. Foi um publicitário e cineasta brasileiro conhecido por sua criatividade e estilo de vida marcante. Ele dirigiu o primeiro comercial brasileiro a ganhar um Leão de Ouro em Cannes e assinou 5 longas-metragens, incluindo o clássico Beto Rockefeller. Além disso, foi um colecionador de prêmios, falava 7 idiomas e tinha um fascínio por carros de luxo, como um dos primeiros Porsches do Brasil. Camilo também tinha conexões com o mundo das artes, pintando com Wesley Duke Lee e desenhando casas. O Beto Rockefeller, não esqueça que o Beto Rockefeller também ele foi gravado na Casa da Fazenda, do Morumbi, a novela, tá? O nome anterior era Rua Humaitá. Ela começa na Rua Engenheiro Isaac Milder e termina na Rua Laguna. Foi oficializado em 23 de fevereiro de 1979. Rua do Chá, não há informações. Que Rua do Chá provavelmente é referente ao chá da fazenda do Morumbi. Rua Engenheiro Isaac Milder. Nasceu em Curitiba, Paraná, em 1926. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, especializou-se em Engenharia Hidráulica. Realizou diversos cursos na França e Itália. Foi professor assistente de Hidráulica da Universidade Federal do Paraná. Ele faleceu em 1974. O nome anterior da rua era Rua Alta, também conhecido por Rua do Alto. Começa na Rua Amazonas e termina na Rua General Américo de Moura. Foi oficializada em 20 de setembro de 1978. Rua George Eastman. Foi um inventor norte-americano, industrial e filantropo.
Nasceu em Waterville, Nova York, no ano de 1854. Educado em Rochester, aos 14 anos deixou a escola e começou a trabalhar. Aos 23 anos, tendo economizado cerca de $3.000 que tinha num banco, e montou um pequeno escritório para experiências fotográficas, pelas quais se interessou desde cedo. Em 1880, começou a fabricar placas secas e 4 anos depois apresentou o primeiro filme em rolo capaz de ser aproveitado. Vocês imaginam quem é? Em 1888, inventou a Kodak, máquina que rapidamente adquiriu grande popularidade. Mais tarde, fundou a Eastman Kodak Company, com quem iniciou o desenvolvimento dessa poderosa indústria. Dedicou a maior parte de sua fortuna em favor de estabelecimentos de ensino e educação. Também fez grandes doações a instituições educativas e científicas da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Itália e da Suécia. Ele faleceu no ano de 1932. O nome anterior era Rua 4, ela começa na Rua Francisco Tramontano e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 27 de outubro de 1972. Rua Governador Roberto Costa de Abreu Sodré. Nasceu em 21 de junho de 1917 em São Paulo. Pertencia a uma tradicional família de cafeicultores e pecuaristas da Média Sorocabana. Fez os estudos primários e secundários no Liceu Rio Branco, ingressando posteriormente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela qual se diplomou em 1942. Sua permanência na Faculdade de Direito coincidiu com o período em que o país passou sob o regime do Estado Novo, de 1937 a 1945, quando as instituições legislativas foram fechadas e proibidas as organizações partidárias. Foi opositor do governo Getúlio Vargas, chegou a ser preso por esse motivo. Exerceu inicialmente a advocacia, mas logo atraído pela militância política, sendo um dos fundadores da União Democrática Nacional em 1945 e posteriormente integrante da Arena a partir de 1966. Obviamente poucas pessoas lembram que só existia Arena e MDB, né? Na época só existiam 2 partidos. Foi deputado estadual e governador do estado de São Paulo de 31 de janeiro de 1967 a 15 de março de 1971, sendo eleito de maneira indireta. Em 1980, Abreu Sodré foi um dos fundadores do Partido Democrático Social, que é o PDS, sucessor da Arena. Abreu Sodré também foi presidente da Eletropaula em 1982. Na Nova República, Abreu Sodré foi ministro das Relações Exteriores durante alguns anos do governo de José Sarney, de 1986 a 1990, tendo sido substituído no governo Collor por Francisco Rezec. Nos seus últimos anos de vida, Abreu Sodré abandonou a vida pública trabalhando como advogado e empresário. Faleceu em São Paulo aos 14 de setembro de 1999. A nome anterior não tem informação dessa rua. Ela começa e termina em Balão de Retorno, paralela à Avenida Morumbi. Foi oficializada em 31 de março de 2000. Rua Itororó. Eu fui no Itororó, beber água não achei, achei bela morena aqui no Tororó deixei. Não sei se vocês lembram dessa música, mas no final eu vou falar sobre a história que eu contei aí. Então, esta denominação é uma referência à Batalha de Itororó, combate em que o exército brasileiro, sob o comando do Duque de Caxias, Osório e Argolo,
venceu o exército paraguaio, chefiado por Solano Lopes e Caballero. A batalha ocorreu no dia 6 de dezembro de 1868, durante a Guerra do Paraguai. Itororó é um nome de origem tupi que significa jorro d'água. E no programa, como eu falei, do dia 21 de janeiro de 2021, eu menciono a história do Ribeirão do Itororó. O Ribeirão do Itororó é um córrego na cidade de São Paulo. Era conhecida como Riacho da Limpeza por passar em frente ao antigo matadouro e a uma cadeia dos quais recebia suas águas usadas. Sua nascente fica na parte dos taludes à direita da Avenida 23 de Maio, nas proximidades do Hospital da Beneficência Portuguesa, de onde ele corre canalizado, beirando a mesma avenida, até desaguar no Ribeirão Anhangabaú. O matadouro existiu nas margens do rio de 1856 a 1887, quando foi transferido para novas instalações localizadas na Vila Mariana, local onde posteriormente se instalou a Cinemateca Brasileira. O link desta matéria está na descrição deste programa. Eu achei interessante colocar sobre o rio Itororó, o Ribeirão Itororó, e sobre a palavra Itororó, independente de ser relacionada agora ao Morumbi, mas é relacionada à nossa história. O nome anterior não há informações, ela começa na Avenida Barão de Campos Gerais e termina na Rua São Paulo. Foi oficializada em 23 de fevereiro de 1979. Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques. Nasceu em 17 de agosto de 1884. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, turma de 1905. Vocês podem reparar que muitos se conheciam, né? Era a mesma turma, a mesma panela. Iniciou sua vida pública na polícia de Santa Rita do Passa Quatro, de onde transferiu-se para Itapira. Por decreto de 28 de outubro de 1909, foi removido desta última cidade para Bragança, a qual deixou em 4 de julho de 1913 para servir em igual carga em Faxina, atual Itapeva. Em 1912, nesta mesma comarca, avançou-se da delegacia e passou a exercer a promotoria pública. Ele foi parecendo nômade, né? Ingressou na magistratura, aceitando em 1918 o lugar de juiz de direito de Bananal. Em 1920, conseguiu remoção para São Manuel do Paraíso, onde trabalhou de 16 de agosto de 1927, época de nova remoção, para São José dos Campos. Uau! Foi juiz de direito de Botucatu de 15 de julho de 1931 a 11 de março de 1935, quando foi nomeado desembargador da Corte de Apelação, com assento na primeira Câmara, tomando posse no dia 13 do mesmo mês, depois desembargador Macedo Vieira. Faleceu em 1963. A rua era conhecida como começa na Avenida Morumbi e termina na Rua 30. Foi oficializada em 9 de abril de 1964. José de Cristo Moreira nasceu em Portugal na segunda metade do século XVIII. Transferiu-se para o Rio de Janeiro no início do século XIX. São de sua autoria como Visitas do Botafogo, Glória do Forte Villegagnon, reproduzidas no livro A Muito Leal e Heróica Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nome anterior é Rua Passo da Pátria, Rua Cantigas de Amor e Rua Samuel Calabim. Ela começa na Rua Belchior de Azevedo e termina na Avenida Embaixador Macedo Soares. Foi oficializada em 24 de maio de 1983. Rua Nabi Assad Abdallah.
Nasceu em 26 de março de 1907 em São Paulo. Filho de Assad Abdallah Haddad e Corge Assad Abdallah, os quais também são homenageados em ruas na região, foi um engenheiro têxtil estudando no Brasil até os 12 anos. Depois em várias outras instituições no exterior. Possuidor de grande cultura, além do português, dominava outros 7 idiomas: alemão, árabe, francês, espanhol, italiano, russo e inglês, ou seja, poliglota. Entre outras atividades, ocupou o cargo de membro do Conselho Regional do Senai. Foi agraciado com várias condecorações, inclusive o Grande Ouro Fênix do governo grego. Foi fundador e presidente da empresa Lar Companhia Têxtil. Foi desportista e participou de diversos clubes e associações esportistas, integrando-se por inteira à vida da cidade. Com o falecimento de seu pai, o senhor Assad Abdallah, Nabi herdou a propriedade da 25 de março em 1966, criou a loja Doural, que lá permanece até hoje mesmo, 26 de junho. O nome anterior era conhecida como trecho final da rua Passo da Pátria e por Cantigas de Amor. Ela começa na rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, entre a rua Almirante Barroso e Avenida Barão de Campos Gerais, e termina na rua Sampaio. Foi oficializada em 24 de maio de 1983. Rua Samuel Huske, historiador do século XVI, foi autor de Consolação às Tribulações de Israel em 1553, onde a expressão literária A Concepção Judaica da História. Israel, errante e perseguida, reencontrará a Terra Santa no tempo do Messias e da ressurreição. Era conhecida como Rua do Chá, em trecho. Ela começa na rua Passo da Pátria, agora denominação reservada de Cantigas de Amor, e termina na rua General Américo de Moura. Foi oficializada em 28 de março de 1977. Rua São Paulo, mencionado no bairro anterior, sem informações, porém esta rua é apenas São Paulo. A Rua São Paulo Antiga é o nome de uma obra em 2 volumes escrita pelo historiador Antônio Gídio Martins. Ela era conhecida como Avenida São Paulo Antigo e pela Avenida Rei Alberto. Começa na rua Adalívia de Toledo e termina em divisa com a Avenida Magalhães de Castro. Foi oficializada em 8 de janeiro de 1988. Rua Seguidilha é uma forma poética popular na Espanha medieval, ligada ao português seguir, que, como termo da poética medieval, fez um poema novo para uma melodia conhecida. Mas também ela é uma dança espanhola alegre e por vezes livre, com acompanhamento de castanhola. E também na literatura, pequena composição política, rimada, de caráter alegre e por vezes picante. Eu tirei isso do meu dicionário.org. Ela começa na rua Sampaio Soares e termina na Avenida Morumbi. Foi oficializada em 23 de março de 1977. Rua Zuzarte. Zuzarte foi um arquiteto português no final do século XVIII, notabilizou-se por sua fachada de excelente cenografia, mandada construir por Jacob Strauss. O nome anterior era Rua do Chá, também o trecho. Ela começa na Rua Dom Paulo Pedrosa e termina na Rua Camilo Nader. Foi oficializada em 28 de março de 1977.
E lá vamos nós para a nossa agenda cultural, que é na Cidade das Abelhas, um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favas e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa, ou pelos telefones 4614-0609, 94302-6580, e também pode adquirir pelo meu telefone 11 99724 1111 e retira aqui no Caxingui, na Vila Progredior. E também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a sua família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das importantes abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos das 10 às 16 e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Temos a mostra de cinema italiano no dia 30 de junho, que o filme chama-se Oposto, de Ermanno Olimi. O Cine Teatro Denói de Oliveira fica na rua Rui Barbosa, 323, na Bela Vista, inicia às 19 horas em ponto e é gratuito. E em 20 de julho nós teremos a visita na Casa da Fazenda. Desejo a todos vocês um bom final de semana iluminado.